Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estou de volta com outra edição aqui no Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. A Rússia intensifica os combates em Severodonetsk, enquanto a Ucrânia tenta resistir. O objetivo do exército invasor é cercar a cidade estratégica. A localidade industrial de 100 mil habitantes e a vizinha Lysychansk, separadas pelo rio Donets, estão há várias semanas sob fogo das tropas russas que pretendem tomar o último reduto de Kiev em Lugansk, uma das duas regiões que, ao lado de Donetsk, forma a bacia de mineração do Donbass. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o custo humano da batalha é muito elevado, mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, vai presidir na quarta-feira uma reunião do Grupo de Contato para a Ucrânia em Bruxelas, onde será discutida uma possível aceleração do fornecimento. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak listou na segunda-feira as necessidades de suas tropas, incluindo obuses, tanques e veículos armados. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o estatuto de candidato a integrar o bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbass, Kramatorsk, um passo importante para conquistar toda esta região, que já está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. Os Estados Unidos e seus aliados preparam uma resposta rápida diante da possibilidade da Coreia do Norte realizar um novo ensaio nuclear. A Coreia do Norte executou uma série de testes este ano, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de alcance pela primeira vez desde 2017. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos e seus aliados preparam uma resposta rápida diante da possibilidade de a Coreia do Norte realizar um novo ensaio nuclear. We are being extremely vigilant. Estamos muito próximos, muito vigilantes quanto a isso. Se os norte-coreanos seguirão com esse teste. Should the North Koreans proceed with such a test. O chefe da diplomacia sul-coreana, Park Jin, afirmou que a Coreia do Norte concluiu os preparativos para outro teste nuclear e acredita que precisa apenas de uma decisão política para passar à ação. A Coreia do Norte executou uma série de testes de alcance este ano, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de alcance pela primeira vez desde 2017. O exército da Coreia do Sul destacou que o governo norte-coreano executou disparos de artilharia durante o fim de semana. A chefe do governo autônomo da Escócia, Nicola Sturgeon, lançou nesta terça-feira uma nova campanha pela independência. Ela apresentou o primeiro de uma série de documentos que defendem uma ruptura com o Reino Unido. Sturgeon quer organizar um novo referendo de autodeterminação no país em 2023, apesar da recusa de Londres, que precisa autorizar a votação. After everything that has happened, Brexit, COVID, Boris Johnson, it is time to set out a different and better vision. It is time to talk about making Scotland wealthier and fairer. It is time to talk about independence and then to make the choice. Uma primeira consulta foi realizada em 2014, na qual 55% dos eleitores rejeitaram a independência.
O partido de Sturgeon alega que o Brexit, que teve oposição da maioria dos escoceses em 2016, mudou a situação e que a nação agora deve ter a possibilidade de aderir à União Europeia como um Estado independente. A líder escocesa afirmou que a saída do Reino Unido tirou o país da União Europeia e do mercado único contra a vontade, com enormes danos ao comércio, às condições de vida e aos serviços públicos. O premier britânico Boris Johnson tem a palavra final sobre a autorização ou não de um novo referendo de autodeterminação e se opõe de maneira veemente à consulta. Ele afirma que este tipo de votação só pode acontecer uma vez em cada geração. Aldeões que escaparam de um massacre jihadista no norte de Burkina Faso disseram nesta terça-feira que ficaram sem proteção contra os agressores. As forças do governo se retiraram da área. Durante um período de horas na noite de sábado, homens armados se moveram livremente pela vila de Sentenga, atirando, queimando e saqueando. 79 pessoas morreram, de acordo com um número revisado para cima, divulgado nesta terça-feira, quando o estado do Sahel começou 3 dias de luto. É o segundo ataque mais sangrento na história de quase 7 anos da insurgência jihadista em Burkina Faso. A campanha custou milhares de vidas, forçou quase 2 milhões de pessoas a fugir de suas casas e desferiu um duro golpe econômico em um dos países mais pobres do mundo. Sobreviventes que fugiram para Dori, a cidade grande mais próxima de Sentenga, disseram que os militantes se retiraram da área na sexta-feira, um dia após um ataque jihadista que matou 11 gendarmes. Donald Trump ignorou o conselho de seus principais assessores que recomendaram que ele parasse de alegar que os democratas haviam roubado a eleição de 2020. A revelação foi feita pelo Comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado. Mesmo antes da eleição, Trump decidiu que, independentemente dos fatos e da verdade, se perdesse a eleição, diria que foi fraudada, afirmou Zoe Lofgren, deputada democrata. A comissão exibiu depoimentos em vídeo sobre as manobras do ex-presidente entre a noite das eleições presidenciais e o assalto ao Capitólio. Uma hora depois do fechamento das urnas, no dia 3 de novembro de 2020, Joe Biden e Donald Trump estavam empatados. Pouco antes das 2h30 da madrugada, Trump fez uma declaração pela televisão da Casa Branca, onde afirmou que havia ganhado a eleição em um momento em que a contagem dos votos ainda não tinha sido concluída. Um dos poucos que incentivaram o presidente a se pronunciar publicamente foi seu advogado particular, Rudy Giuliani, que, segundo o testemunho de um dos assessores do presidente, estava aparentemente bêbado. E agora um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira despertou uma onda de solidariedade internacional. A banda irlandesa U2 se somou à pressão para encontrar o jornalista e um indigenista. Estamos esperando saber o que aconteceu com estes homens corajosos, tuitou a banda junto de um cartaz em vermelho e preto que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias com a pergunta: onde estão Dom Phillips e Bruno Pereira? As autoridades encontraram no domingo objetos pessoais de ambos, como roupas, sapatos e também um cartão de saúde de Pereira,
Segundo os bombeiros, os pertences foram encontrados submersos nas proximidades da casa do único suspeito, Amarildo da Costa Oliveira, detido por posse de arma e de drogas. Testemunhas afirmaram que o viram passar de lancha em alta velocidade e na mesma direção que Philips Pereira pouco antes do desaparecimento. Em sua embarcação foi encontrado um rastro de sangue que está sendo analisado. E o Brasil detectou o primeiro caso da varíola do macaco. E especialistas alertam sobre a importância de um combate sério à doença. A Organização Mundial da Saúde já registrou mais de 1.000 casos confirmados em 29 países em que a doença não é endêmica, com os maiores números no Reino Unido, Espanha, Portugal, Canadá e Alemanha. Não é uma doença que mata pessoas com tanta facilidade, né? Nesse momento tem essa característica. Então, ela não pode ser entendida como uma doença sem importância, absolutamente. Mas ela traz uma morbidade, que significa que vai trazer um impacto para a pessoa que está infectada, que está doente, e para o seu entorno, que também precisa ficar em isolamento quando você tem esse contato, que vai durar algumas semanas. O primeiro infectado no Brasil não teve a identidade revelada, mas mora na cidade de São Paulo e está internado em bom estado clínico, enquanto os contatos são monitorados. Ele tinha viajado à Espanha e Portugal. A varíola do macaco é considerada uma doença viral rara, transmitida por contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele. Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, calafrios e fadiga. As lesões na pele se desenvolvem entre o primeiro e o terceiro dia. Doença de transmissão respiratória, especificamente Covid, você tem uma fase de transmissão quando o indivíduo não tem sintoma. Então, não está escrito no sujeito que ele tem o vírus. No caso aqui de varíola, está escrito porque o sujeito vai ter um sintoma que ele não vai conseguir resolver sozinho. Então, ele vai procurar um serviço de assistência médica. A doença, identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, atualmente é considerada endêmica em 12 países africanos. A aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas, mas ainda não foram relatadas mortes. A União Europeia anunciou nesta terça-feira que vai comprar 100 mil doses da vacina contra a varíola do macaco. A doença vem sendo detectada em muitos países nas últimas semanas. A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a detecção da varíola do macaco em diversos países nas últimas semanas representa uma emergência de saúde. The global outbreak of monkeypox is clearly unusual and concerning. It's for that reason that I have decided to convene the emergency committee under the international health regulations next week to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern. Também nesta terça-feira, a Comissão Europeia e o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic anunciaram ter fechado um contrato para a compra de mais de 100 mil doses da vacina contra a varíola do macaco. Já foram detectados casos em 19 países membros, além da Noruega e Islândia. Comercializada sob o nome de Imvanex na Europa, Jynneos nos Estados Unidos e Imvamune no Canadá, é uma vacina de terceira geração autorizada na Europa desde 2013 e indicada contra a varíola em adultos. O regulador europeu de medicamentos anunciou no início de junho que havia iniciado negociações com a Bavarian Nordic para eventualmente ampliar seu uso contra a varíola do macaco. A doença, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, além de erupções cutâneas. Segundo a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença era de 1.300 no mundo, em países não endêmicos. A doença é endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. Um estudo revelou que a redução da poluição do ar aumentaria em até 2 anos a expectativa de vida média da população. A conclusão, revelada nesta terça-feira, é da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.
O percentual de micropartículas na atmosfera é particularmente elevado em países do Sudeste Asiático, onde o crescimento econômico está retirando milhões de pessoas da pobreza em troca de gastos consideráveis de energia. A expectativa de vida na região poderia aumentar em até 5 anos se a poluição fosse reduzida aos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A OMS endureceu as escalas de medição das micropartículas no ano passado para alertar e promover a implementação de medidas de saúde. De acordo com a organização, as micropartículas com tamanho equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo humano são capazes de passar dos pulmões para o sangue, o que aumenta as possibilidades de câncer. Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, com quase 300 milhões de habitantes, a expectativa de vida poderia aumentar 8 anos com a adoção de medidas, enquanto a capital Nova Delhi poderia aumentar até 10 anos. A Coreia do Sul vive há 8 dias uma greve promovida por caminhoneiros. A paralisação interrompeu a distribuição de mercadorias em estradas e portos do país. A situação coloca ainda mais em risco as cadeias mundiais de suprimentos, que já estão abaladas devido à guerra na Ucrânia e aos confinamentos na China. Em reunião realizada nesta terça-feira, o primeiro-ministro Han Duck-soo pediu o fim das greves e disse que as paralisações podem representar um golpe muito duro para a economia do país. 저희는 더 이상 물러설 곳이 없습니다. 이제 저희가 뒤로 주춤한다거나 하는 것은 우리 스스로 우리 권리를 포기하는 것이기 때문에 이것이 우리가 요구하는 그 안이 수용될 때까지는 멈추지 않을 것입니다. Motivada pelo aumento dos preços dos combustíveis e pelo fim do salário mínimo, a greve é a primeira paralisação importante desde a posse em maio do presidente Yoon Suk-yeol, que prometeu linha dura nos conflitos trabalhistas. Maior exportador mundial de chips de memória e sede de empresas multinacionais como Samsung, Kia e Hyundai Motors, o país possui uma economia voltada para a exportação. O Ministério do Comércio sul-coreano calcula perdas equivalentes a mais de 6 bilhões de reais. Daqui a pouco mais notícias para você. Só um minuto. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira que vai reduzir em 40% o fornecimento diário de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream. Segundo o anúncio, a medida veio depois que o grupo alemão Siemens não entregou componentes necessários. Em um comunicado, a empresa afirmou que o abastecimento pode acontecer atualmente com uma quantidade de até 100 milhões de metros cúbicos por dia e que o volume diário previsto é de 167 milhões de metros cúbicos. Apenas 3 unidades de compressão de gás podem ser utilizadas no momento, devido, entre outras coisas, à ausência de compressores Siemens. As exportações de gás russo para a Europa caíram devido às sanções adotadas contra a Rússia pela intervenção militar na Ucrânia. A Gazprom interrompeu as entregas de gás a vários clientes europeus que se negaram a pagar em rublos, como exigia o presidente russo Vladimir Putin. O gasoduto Nord Stream 1 fornece gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico desde 2012. Brutal e feroz. Assim, o Papa Francisco descreveu a postura do exército russo em mais uma crítica à guerra na Ucrânia. O pontífice também destacou a preferência russa pelo envio de soldados chechenos, sírios e mercenários, além de ressaltar a coragem dos ucranianos.
Em entrevista publicada nesta terça-feira pela revista italiana La Civiltà Cattolica, Francisco se recusou a reduzir o conflito a uma distinção entre um lado bom e ruim, mas negou que isso signifique um apoio ao presidente Putin. De acordo com o Papa, é necessário pensar sobre as raízes e interesses da guerra, que são complexos. No mês passado, o líder da Igreja Católica declarou que o início dos conflitos pode ter sido provocado por latidos da OTAN na porta da Rússia. Equipes de emergência indianas lutaram nesta terça-feira para resgatar um menino de 10 anos com deficiência auditiva e de fala, que está preso em um poço estreito há 4 dias. Raul Sahu caiu na cisterna de 24 metros na sexta-feira, enquanto brincava no quintal de sua casa no estado central de Chhattisgarh. Máquinas pesadas são usadas para cavar um túnel próximo ao poço que tem apenas alguns centímetros de largura. Mas o mau tempo e cobras venenosas e escorpiões desenterrados pela escavação dificultaram os esforços de resgate. A polícia local informou que o menino está sendo monitorado por uma câmera e parece bem, mas como a criança não fala nem ouve, a equipe enfrenta um desafio ainda maior. Poços descobertos são uma característica comum das aldeias agrícolas indianas, mas os acidentes envolvendo crianças pequenas são frequentes. Em 2019, uma criança de 2 anos foi retirada sem vida de um poço após um esforço de resgate de 4 dias no estado de Punjab, no norte do país. No mesmo ano, um bebê de 1 ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana depois de ficar preso por 2 dias. E uma mãe cubana denunciou no Facebook o alto custo da eletricidade e as difíceis condições de vida na ilha cubana. A denúncia viralizou e a autora do vídeo foi convocada a depor pelas autoridades. Amélia Causadilha foi à sede do governo em um município de Havana na segunda-feira, onde foi intimada depois de denunciar no Facebook o alto custo da eletricidade e as difíceis condições de vida na ilha. A mãe de 3 filhos estava acompanhada pelo marido e pelos pais. Saindo da reunião, a mulher se recusou a falar com a imprensa, mas depois enviou uma mensagem esclarecendo que estava bem e negou ter sido questionada, afirmando que se tratava de um encontro presencial e um debate. Na publicação feita na semana passada, a mulher denunciou a falta de bens de primeira necessidade, convidou outras mães a se juntarem à sua denúncia e também atacou os líderes cubanos. Uma despedida digna de cinema, o icônico restaurante flutuante Jumbo, que estava atracado há quase meio século no porto de Aberdeen, em Hong Kong, foi rebocado nesta terça-feira. O local foi palco de várias produções de Hollywood, como o sucesso de Steven Soderbergh, Contágio, filme sobre um vírus que mata 26 milhões de pessoas ao redor do mundo. O flutuante de 76 metros tinha capacidade para 2.300 pessoas e o projeto da embarcação é similar ao de um palácio imperial chinês. A empresa de investimentos Melco International Development, proprietária do restaurante, apontou a pandemia de Covid-19 como motivo do fechamento permanente em março de 2020. De acordo com a empresa, o estabelecimento não era mais lucrativo desde 2013 e os prejuízos acumulados ultrapassavam o equivalente a 60 milhões de reais. A administração também informou que havia encontrado um novo operador no exterior, mas o destino ainda não foi informado. Inaugurado em 1976 por Stanley Ho, rei dos cassinos de Macau, que morreu em 2020, o Jumbo era considerado símbolo do luxo e recebeu visitas ilustres como Tom Cruise e a rainha Elizabeth II. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias. Daqui a pouco tem mais. Até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.